Outro Olhar vai falar sobre o evento Ateliê Mulheres, Raça e Classe, promovido pela OAB Piauí. Estou com a vice-governadora Regina Souza. Você fez uma palestra sobre gênero como categoria de análise decolonial. Fale de pontos importantes da sua palestra. Primeiro, assim, esse é um tema muito acadêmico, então eu acabei fazendo uma coisa a partir do cotidiano, que eu gosto de fazer, a partir da praxis, das conexões ocultas, que eu digo assim, tem muita coisa nas nossas ações que estão ocultas e que a gente precisa trazer à tona. Nós mesmos, que somos militantes dos movimentos, a gente de vez em quando faz coisas que a gente se espanta quando viu o que fez. Então eu gosto mais de falar dessa parte visível e do invisível nas nossas ações e práticas cotidianas. Mas essa questão do gênero como categoria de análise é uma discussão nova, acadêmica, né, inclusive, que faz assim a comparação, quer dizer, gênero surgiu na esteira do feminismo. Só que a gente acha, eu particularmente acho, que gênero é mais abrangente, faz mais conexão entre, né, tem mais recortes do que só a palavra. O feminismo parecia que era só assim a coisa, homem e mulher. Né? Ser homem, ser mulher. E gênero a gente leva para todos os recortes que a gente quiser, de raça, de cor, de classe, de opção sexual, de política, de cultura. Então, eu particularmente acho que gênero é mais adequado para se analisar os contextos que a gente está vivendo. Mas eu não abordei assim profundamente, abordei mais as questões cotidianas, abordei desde Adão e Eva, inclusive, para poder a gente ver como a gente constrói coisas que a gente não podia construir. Nós, principalmente, que a gente se considera a vanguarda, ou as mulheres empoderadas, tem algumas coisas que a gente não pode estar repetindo. Né? Então, eu falei do Adão e Eva porque é uma coisa que a gente ouve sempre. A mulher, por que foi a mulher que tentou? Por que foi a Eva que tentou? Quais são as evidências que a gente tem? Por que não foi o homem? Né? Mas aí foi construído tudo feminino, a maçã, a serpente, né? E por aí vai. A Eva ficou a pecadora, construiu a imagem da mulher pecadora, da mulher que seduz, da mulher que tenta. E não tem nenhuma evidência que isso é verdade, até porque no cotidiano da gente, nesses séculos mais recentes, a gente vê que sempre é o homem que era o tentador, o sedutor. Então, nada evidencia que era a mulher que fazia isso, que tomava iniciativa. Então, quer dizer, a gente vai passando essas construções. Né? Não é que tirar a crença de ninguém, quem quer acreditar, quem não quer acreditar, mas a gente precisa, pelo menos, questionar. Eu questiono mesmo. Por que a Eva que enganou o ingênuo Adão? Pois é, essa questão que eu adoro ingênuo. Que história é essa? Foi sempre o homem que tomou iniciativas. A mulher até que agora já estão mais ousadas, ocupando seus espaços de poder também, elas tomam iniciativa. Mas, assim, nos conta essa história para passar uma imagem da mulher. Aí entra a questão do estupro. Ela foi estuprada porque provocou, porque usava saia curta, porque usava um degote grande. Nada a ver isso, nada. Então, a mulher, depois de usar o corpo dela, ela usa o que ela quiser, não dá direito, né, que os homens ataquem só por isso. Né? Eles têm que se conter. Né? Não é uma praia que ele vai. É um corpo da mulher. Falando dos 13 anos da Lei Maria da Penha, diga os avanços em relação à efetividade dela, em relação, na prática, o que tem avançado na sua avaliação? A Lei Maria da Penha foi uma das primeiras coisas boas para as mulheres. Infelizmente, a partir de uma tragédia que aconteceu com a Maria da Penha, quis Deus que ela ficasse viva para encabeçar essa luta. Né? Ela está viva até hoje, mas na cadeira de roda, fruto da violência do marido. Mas ela lutou muito por essa lei. Uma lei que tem 13 anos, é recente, mas eu acho que ela ganhou efetividade. Uma lei que pegou, como a gente diz no Brasil, tem lei que pega, lei que não pega, né? A lei pegou. Agora, pelo menos ela serviu para despertar. A gente sabe que depois da Lei Maria da Penha, as mulheres se sentiram com a segurança jurídica, pelo menos, né? Para denunciar, saber que tem uma lei que ampara, né? que protege. Agora, ainda falta muito ainda, né? Ainda falta muito porque a impressão que a gente tem é que também os homens, os agressores, perderam medo, não tem medo da lei. Eles vou preso, mas eu saio depois. Então, precisa ter outros instrumentos para agregar a Lei Maria da Penha. Uma das coisas que você falou ali na sua palestra foi sobre o aborto, que é uma das violências que a mulher sofre. E ela é culpabilizada por isso, e ela é presa por isso. E quando uma mulher aborta, o pai já abortou antes. Exatamente, a gente não questiona. Eu chamo de um sem vergonha. Tem um sem vergonha na história que ninguém procura, ninguém criminaliza, ninguém culpabiliza, né? que dá no pé na hora que sabe.
que a menina está grávida, ele diz não é meu, ou então ele diz está querendo dar o golpe da barriga, vou fazer DNA quando nascer. E aí aquela primeira rejeição, a criança está a primeira rejeição. E a gente culpa a mulher aí ela chega em casa, os pais dizem, não, aqui não cabe outra boca, não tem condição, você vai ter que haver até incentivo ao aborto, ou então diz você vai ter que dar na hora que nascer. Aí ela se sente perdida, desamparada, ela caminha para o aborto. Quando aborta, que ela chega, tem algum problema, chega no hospital, manda para a delegacia, porque ela cometeu um crime. Então, é sempre a mulher pagando um preço que não é dela, não é a culpa dela. Pode analisar. O primeiro aborto, quem faz é o pai da criança, que some no mundo sem avisar. A doutora Sueli Rodrigues fez a palestra sobre interseccionalidade, políticas de identidade e violência doméstica contra mulheres não brancas. Explica aí como é que foi sua palestra. Bom, a abordagem foi sobre a interseccionalidade, né, das 3 categorias, gênero, raça e classe. Né? Eu fiz uma abordagem compreendendo essas categorias dentro do projeto de modernidade, que se orienta pela racionalidade e que tem no seu nascedor a relação com a religião. Então, nós temos, em todas as religiões, muitas normativas definidoras do que faz a mulher, do que deve, enfim, daquilo que deve ser a sociedade. Então, a minha abordagem foi que esse projeto, ele biologiza o poder, e o nosso desafio é revelar esse poder como um poder político e não biológico, e o apagamento da superioridade da mulher. São as 2 estratégias pedagógicas que a modernidade atua, né? E esse processo começou exatamente com a racialização. Né? Então, foi uma regra que foi criada, começando pela diferenciação hierárquica entre pessoas brancas e não brancas. No caso, mulheres negras, mulheres indígenas e, já que o Brasil criou a cor parda, mesmo ela não existindo, mas já se reconhecendo essas mulheres como negras, ficam em situação de inferioridade na relação de classes. Sim, aí nós temos aí dois campos de categorias, gênero e raça, no âmbito das teorias de identidade, que eu nem concordo que sejam teorias de identidade, mas seja de identificação da pessoa, de formação das subjetividades. E temos o viés classe. Então, a modernidade cria uma forma de fazer as opressões, todas elas com a biologização do poder e o apagamento da superioridade daquele ser, daquela pessoa inferiorizada, e tudo isso para quê? Para produzir riquezas e para concentrar riquezas. Aí, na relação da produção de riqueza, pela apropriação da força de trabalho das pessoas e pela apropriação da riqueza produzida, nasce a terceira categoria, que é classe. Então, se eu tenho aqui as inferiorizações, elas se encontram com a exploração, que a de classe é a exploração. Então, as inferiorizações, elas criam um terreno moral, político, jurídico, né, para implementar a exploração, que no projeto europeu, o último estágio disso vai ser o capitalismo. Doutora Sueli, a Lei Maria da Penha completa 13 anos. Qual a sua avaliação, você como feminista, participante do movimento feminista desde a década de 80, qual a sua avaliação em relação aos avanços da lei na sua efetivação? Se a gente for olhar pela raiz, eu diria que, como eu comecei a falar aqui pela raiz, eu diria que a Lei Maria da Penha serviu para criar um debate público sobre a violência contra a mulher. Porque, na medida em que criamos instituições para fazer aquilo que a gente não enfrentou culturalmente, que a gente não enfrentou nos processos educacionais, nem nos processos educacionais escolares, nem nas famílias, nem nos meios de comunicação, nem nas religiões, em nenhum lugar. Então, o que acontece?
é que as instituições elas vão encontrar estratégias de burlar aquela lei sem fazer nenhuma proteção à mulher. A gente vê agora, com muito mais intensidade, a expressão da misoginia. E aí é assustador, como 13 anos de Lei Maria da Penha, bom, repito, a Lei Maria da Penha, ela serviu para criar a possibilidade de um debate público sobre a violência contra a mulher. Mas a gente sabe que nenhuma lei vai enfrentar esse problema se a gente não criar uma cultura de relações democráticas de gênero. E essa cultura, ela precisa ter um amparo religioso, ela precisa ter um amparo ético, um amparo moral, um amparo estético, ela precisa ir para todos os lugares para formar essa nova memória coletiva de sociedade. Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar, quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir, não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui, tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer, a caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever, que eu nunca me cale, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar, sou mulher, sou preta, essa é minha treta, me deram um palco e eu vou cantar, canto pela tia que é silenciada, dizem que só a pia é seu lugar, pela mina que é de quebrada, que é violentada e não pode estudar. Canto pela preta objetificada, gostosa sarada que tem que sambar. Dona de casa limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode ir trabalhar. A dona de casa limpa, lava e passa. A dona de casa não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. Rababapão, rababapê, tirão, apapaparapão, ribibapabão, bambê. Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho. Quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir. Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui. Tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer. A caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever. Que eu nunca me cale, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar. Sou mulher, sou preta, essa é minha treta, me deram um mic e eu vou cantar. Canto pela tia que é silenciada, dizem que só a pia é seu lugar. Pela mina que é de quebrada, que é violentada e não pode estudar. Canto pela preta objetificada, gostosa sarada que tem que sambar. Dona de casa limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode ir trabalhar.